Amém. Então, olha só. O tema da aula de hoje, dando continuidade aos nossos evangelhos, a gente vai estar vendo hoje sobre o nosso terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Então, nós vimos o evangelho de Mateus, vimos o evangelho de Marcos, o pastor Renato na semana passada, e agora a gente vai falar sobre o evangelho de Lucas. E quando a gente for falar sobre o evangelho de Lucas, para a gente poder entender, eu preciso saber quem foi Lucas, né? Então, só para a gente começar, Lucas, ele é tratado como médico amado. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, vai falar sobre isso. Mais uma vez, volto a falar para vocês. Papel e caneta na mão, Bíblia, para anotar as referências. Né? Lucas capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 14, vai falar exatamente sobre esse chamado, né, que Paulo acaba chamando ele de médico amado. Era um amigo íntimo e companheiro de Paulo. Foi provavelmente o único autor gentil no Novo Testamento. Achei interessante colocar isso aqui. Hoje eu estava conversando com meu filho mais cedo, e a gente estava falando um pouco sobre o Evangelho de João. Né? Ele perguntando para quem que os evangelhos foram escritos. Eu mencionei para ele que o Evangelho de João, a gente vai ver isso também, o Evangelho de João ele foi mais escrito para os cristãos, né? Aí eu falei, mas por quê? E aí, quando a gente vai abrir o Evangelho de João, depois que a gente vai estudando o Evangelho de João, a gente vai ver isso, que geralmente as palavras no Evangelho de João, elas são bem mais duras, né? São bem mais firmes, né? Algumas palavras de confronto. É interessante, fora de um contexto, é claro, mas no livro de João, capítulo 6, versículo 70, Jesus ainda vira e fala assim, um de vocês é o diabo. Então, como era duro as palavras nos outros evangelhos, né? E Lucas, ele traz essa pegada um pouco mais gentil. Geralmente, Lucas é, sim, dos autores do evangelho, ele é o mais gentil, com certeza. Então, é por isso que eu coloquei isso aqui, que eu acho que é interessante a gente tratar isso aqui, né? É o mais gentil do Novo Testamento. Nada sabemos de sua vida, nem de sua conversão, a não ser que ele não fora testemunha ocular da vida de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. Vamos ver aqui na frente os versículos que eu separei para a gente. Então, olha só. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, como eu acabei de colocar, né, diz assim, ó, Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Então, aqui é exatamente uma carta do apóstolo Paulo, que estava escrevendo, né, aos Colossenses, e ele escreve exatamente isso, onde chama Lucas de um médico querido, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 2 também, vai falar sobre Lucas ser um testemunha ocular da palavra, né? Então, tá ali, ó, Lucas capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó, usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus. Então, para que você possa entender, Lucas, ele não participou, tá, irmão? Lucas, ele não participou. Deixa eu só voltar para vocês aqui. Lucas, ele não participou, em momento algum, do passo a passo da vida de Jesus Cristo, né? Lucas, ele observava, ele era um observador e um estudioso. A Bíblia fala que ele foi compilar, ele foi buscar as informações, ele foi trazer um estudo para poder entregar esse evangelho. Então, Lucas, ele não foi um dos 12 apóstolos de Cristo, ele não sentou à mesa com Cristo, ele não participava do dia a dia de Jesus Cristo, e ele era, sim, uma testemunha ocular. Ele apenas via as coisas acontecendo e ele foi relatando isso no evangelho que ele escreveu. Então, diferentemente que a gente viu, por exemplo, no evangelho de Mateus, né, que a gente viu que Mateus ele era um dos discípulos de Jesus. Então, dentro disso, a gente tem Lucas, que ele era um médico, ele era muito bem estudado, né? Ele era estudado, ele tinha, a gente vai ver até a respeito das escritas de Lucas, né? Do grego koiné dele. Então a gente vai ver como ele escrevia com tanta maestria e como ele tinha um conhecimento muito mais avantajado com relação até a literatura mesmo. Então por isso que Lucas, quando ele escreve esse evangelho, ele era uma testemunha que apenas observava os fatos,
não vivenciou aquilo, porém ele era convertido. Não se tem muito conhecimento da vida, tá, de Lucas. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente tem aqui a autoria dele, tem os versículos aqui, e esse versículo aqui que me chama a atenção, o último versículo aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, fala assim, olha, apenas Lucas está comigo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ele estava preso, ele estava cativo, né? Ele estava passando a época do martírio de Paulo. Então, Paulo, ele estava preso, né? E quando ele relata isso lá no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele fala exatamente isso. Apenas Lucas está aqui comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Então, esse Marcos, que ele acaba pedindo para trazer, em outra tradução até coloca o nome de João Marcos, é exatamente o autor do Evangelho de Marcos. Então, Lucas estava juntamente com Paulo, somente Lucas estava com Paulo nesse momento difícil da vida de Paulo, por isso que coloca-se como ele foi um companheiro de Paulo, né? Ele estava acompanhando Paulo nas suas viagens, e quando o Paulo coloca exatamente nesse versículo, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério, pastor Renato até mencionou isso, agora vai me falhar a memória, se ele mencionou isso na aula passada, mas fala até que Marcos não estava juntamente com Paulo, porque Silas, né, Barnabé e Paulo tiveram uma discussão por conta de Marcos, exatamente por conta de Marcos. Né? E aí, dentro desse momento, que é interessante a gente contextualizar, porque quando Paulo discute com Silas a respeito de Marcos, Silas queria levar Marcos na viagem e Paulo não queria que Marcos fosse nessa viagem. Então, por conta disso, eles acabam discutindo, eles se separam, né? Marcos fica com Barnabé e Paulo segue a viagem. E dentro dessas viagens, o que acontece depois de um tempo? Acontece exatamente isso. Quando Paulo ele está preso, só Lucas está com ele, ele acaba pedindo, traga Marcos com você, pois ele me será muito útil no ministério. Isso mostra como o povo de Deus trabalhava e tinha maturidade. Mesmo ainda tendo as suas diferenças, ele tinha maturidade e sabia servir o reino. Isso é muito importante, irmãos. Então, olha só. O autor desconhecido de Lucas... Ah, tá. Pera aí, gente. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para vocês. O que acontece? Nós temos que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que era médico, né? Agora que eu tô vendo que meu nome tá como Thalita Ribeiro aí, né? Mas é eu, gente. Vocês estão vendo minha carinha, sou eu. Deixa eu renomear isso aqui. Então, beleza. Então, olha só. O Evangelho de Lucas ele foi escrito por Lucas, é assim que nós aprendemos, é assim que nós estudamos. Porém, quando eu estava estudando Lucas, dentro de teologia com o professor de Lucas, ele fez uma pergunta para mim, dentro dessa aula, uma pergunta para a turma, né? Que ela foi até capciosa mesmo. Ele perguntou se tínhamos certeza que o autor de Lucas era Lucas. Eu lembro direitinho dessa aula, e todo mundo colocou, é claro que é Lucas, é claro que é Lucas. Porém, eu me sinto na obrigação de trazer um estudo para vocês, onde alguns estudos demonstram que tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Atos, ele é desconhecido. Ele tem autoria desconhecida. Então, é apenas um estudo que eu estou trazendo para acrescentar o conhecimento de vocês. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vou conversar com vocês. Então, olha só. Deixa eu... Aqui. Tá. Então, quando a gente tem aqui, olha só, primeira dito aí, tá assim, o autor desconhecido de Lucas e Atos certamente não era um companheiro de Paulo. Esse Dyson Gerd, né, e Annette Mers aí, do The History of Jesus, né, exatamente essa revista aí, eles têm esse estudo que eles falam a respeito disso.
né? Foi publicado em 1998, no capítulo 2. E outra coisa também, que diz assim, a autoria deste evangelho permanece desconhecida na Biblical Literature, né? Tá aí direitinho a referência aí, foi publicado em 2010, né, online, dia 26 de novembro. E também uma outra citação que tem é isso aí, a maioria dos comentaristas modernos do Evangelho de Lucas são céticos sobre a validade da autoria tradicional, que é exatamente isso que nós cremos tradicionalmente, que quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas, né? E aí tem exatamente a fonte aí que eles trazem, né, que eles publicaram, esses comentários céticos a respeito da autoria de Lucas a respeito desse evangelho. O que isso muda para a gente, irmãos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso não nos acrescenta, não diminui a nossa fé. Eu achei importante apenas trazer como um comentário para vocês. Porque quando eu fui questionado sobre isso numa aula, eu tinha plena convicção que era Lucas absurdamente pronto. O que eu descobri foi outros estudos que eles acreditam, né, que a maioria dos comentaristas modernos não acreditam fielmente, tradicionalmente, que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos tenham sido escritos por Lucas. Então, apenas a título de conhecimento, não a título de afirmação. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo acompanhar aí direitinho? Deixa eu voltar aqui para a carinha de vocês. Ótimo. Beleza, então. Então, olha só, quando a gente vem falar sobre isso também, sobre essa autoria do Evangelho de Lucas, esse questionamento da autoria do Evangelho de Lucas, irmãos, entendam que apenas estudos. Tradicionalmente, nós citamos o autor de Lucas, tanto quanto o autor de Atos, como sendo Lucas. Então, para que vocês possam entender, Lucas ele escreveu 2 evangelhos. Dois livros. Ele escreveu o Evangelho, segundo Lucas, e também escreveu o livro de Atos. Que, diga-se de passagem, o livro de Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento, irmãos. Então, ele tem bastante importância nisso daí. Então, olha só, quando a gente fala sobre a data, aqui mais uma vez nós vamos esbarrar, né, em Paulo, porque quando a gente fala sobre a data, uma vez que a conclusão de Atos mostra Paulo em Roma, então vamos só tocar um pouquinho em Atos, tá, irmãos? Eu sei que não é o foco aqui, mas olha só, o livro de Lucas tem 24 capítulos. O livro de Atos tem 28 capítulos. O livro de Atos, ele começa mencionando a ascensão de Cristo, ele vai mencionar ali o Pentecostes, ele vai mencionar ali a vida de Pedro, até um certo ponto do livro de Atos, e depois ele passa a mencionar toda a vida de Paulo, terminando lá no capítulo 28, com a prisão de Paulo, né, a prisão na residência, a prisão domiciliar. Ele termina com a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Então, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, antes mesmo de Atos 1:1, por que Atos 1:1? Porque em Atos, capítulo 1, versículo 1, deixa eu ver se eu coloquei essa referência aqui para vocês. Sim, coloquei. Olha aqui, ó. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, exatamente aqui, que é o primeiro versículo do livro de Atos, ele menciona em meu primeiro livro. Ou seja, o livro de Atos já não era mais o primeiro livro que ele estava escrevendo. Então, quando a gente menciona sobre isso, olha só, o evangelho deve ter sido escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo. Possivelmente em Cesareia, durante os 2 anos em que Paulo esteve preso ali. Por quê? Porque Paulo ficou preso, né? A gente vê isso lá no livro, tá até falando em Atos capítulo 24, versículo 27. Quando ele é preso ali em Cesareia, ele fica 2 anos ali quando troca, né? Os comandantes romanos, eles trocam, e ao invés de libertar Paulo, ele ainda determina que Paulo fique preso mais um tempo. E é exatamente nesse tempo, em Cesareia, que Lucas escreve o Evangelho, por volta de 2 anos aproximadamente. Então a gente tem umas referências aqui, como eu mostrei para vocês, Atos 1:1, e aqui está a referência de Atos 24, 27. Então assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo.
E, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Então, exatamente nesse período aqui em que Paulo estava preso, foi neste momento em que o Evangelho de Lucas provavelmente tenha sido escrito. Até aqui está tranquilo, irmãos? Beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o Evangelho de Lucas, ele teve o Evangelho e o livro de Atos escrito. E para quem foi que ele escreveu? Gente, se tiver com dúvida aí, pode colocar no chat. Se estiver indo muito rápido, se quiser que eu volte em algum comentário aqui, eu volto também. Porque como eu estou com a tela aqui, às vezes eu não acompanho muito o chat, tá? Mas vocês podem ficar à vontade aí. Então, olha só, para quem que ele escreveu? A gente vê que cada evangelho, né? Porque a gente até mencionou isso quando eu estava falando sobre o Evangelho de Mateus, a gente mencionou a respeito disso que eu tenho 3 evangelhos idênticos, né? Ou seja, com a mesma visão, vamos colocar assim, são chamados de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E cada um foi escrito para um público diferente. Por isso a importância de ter os 3. Quando Lucas escreve, ele escreve destinada para uma pessoa, destinada a Teófilo. E essa identidade, quem foi Teófilo, ela é totalmente desconhecida. A evidência interna indica que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Essa dedução ocorre, eu até esqueci de mudar ali, essa dedução decorre do fato de que se esforça para explicar os costumes judaicos e algumas vezes subsistem, ou seja, ele acaba substituindo os nomes gregos por hebraicos. Então, olha só, quando ele escreve para Teófilo, que é o que exatamente diz no comecinho, lá no versículo 3, se eu não me engano, ele fala para Teófilo, né, no capítulo 2, no versículo 2, ele fala que foi testemunho ocular, e no versículo 3 ele entrega para Teófilo isso daqui. E o que a gente sabe sobre Teófilo, né? Então, olha só, como é conhecida essa identidade, né? Existem alguns comentários, né, teológicos que a gente vê a respeito, comentários teológicos e comentários históricos que nós vemos a respeito de quem foi Teófilo. Então, olha só, segundo John Wesley, né, acho que todo mundo conhece esse grande avivalista, né, esse homem tremendo, esse nome maravilhoso aqui, Wesley, né, segundo John Wesley, o honorífico, ou seja, excelentíssimo, né, era usado para os governadores romanos. Teófilo seria um personagem importante de Alexandria, isso segundo John Wesley. Segundo Albert Barnes, comenta sobre a hipótese de que Teófilo não seria o nome de uma pessoa, mas teria significado literal, amigo de Deus. Por quê, gente? Eu até coloquei aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, aqui, ó, passando o mouse, Teófilos, né? Então, Theo quer dizer Deus e Filos quer dizer amigo, né? Então, quando a gente junta Teófilos, quer dizer literalmente amigo de Deus. Então, tem alguns que acreditam que Teófilo não era uma pessoa, mas era apenas uma nomenclatura que ele usava para identificar como amigo de Deus, né? Ou um homem piedoso, porém rejeita essa hipótese ela acaba sendo rejeitada por causa do tratamento honorífico, né? Porque esse tratamento de excelentíssimo, ele era usado apenas para autoridades romanas. Então, Teófilo provavelmente seria um grego ou romano que se converteu, era amigo de Lucas e que havia pedido um relato sobre os eventos que havia recebido e que havia recebido uma carta na qual ele mesmo, o próprio Teófilo, acabou publicando essa carta. Então, o que é mais aceito é exatamente isso, que ele era provavelmente grego ou romano, mas que ele havia se convertido, e ele era amigo de Lucas, e ele pediu um relato sobre tudo o que estava acontecendo. Por quê? A gente vai ver agora, porque muitas coisas estavam acontecendo e muita gente estava escrevendo a respeito. Nessa época, em torno de 60 a 80 depois de Cristo, foi a época em que mais surgiram os livros apócrifos, ou livros deuterocanônicos, como alguns chamam. Esses livros apócrifos eram livros que eram contados
relatados vários acontecimentos, todo mundo queria contar o que se estava acontecendo naquela época. Então, vários livros, gente, vou falar até sobre essas fontes, né, fonte Q e fonte L, que Lucas acabou usando. Então, quando fala sobre Teófilo, a versão mais aceita é que ele era uma autoridade e que ele converteu e estava pedindo para Lucas detalhar para ele o que estava acontecendo. E o último comentário que tem a respeito de Teófilo aqui é o Easton Bible de Nectar, considerando que Lucas se refere a Teófilo como o mesmo honorífico que Paulo se dirige a Festo, em Atos 26, versículo 25. Supõe que Teófilo era uma pessoa importante, possivelmente um oficial romano. Então, exatamente, no livro de Atos 26, 25, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí, irmãos. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de ver como as coisas vão se amarrando assim. Então, quero trazer para vocês também essa importância. Lá no livro de Atos, então quem puder acompanhar ou anotar aí, só para você poder... Vamos pegar primeiro Lucas? Vamos pegar primeiro Lucas aqui. Lucas capítulo 1. Olha só. Aqui diz, prezado Teófilo. Então, olha aqui. Ele começa destinando a Teófilo, diz assim, ó, prezado Teófilo. Muitas pessoas, então, observe isso aqui, ó, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Aqui, como eu disse para vocês, é onde reforça a tese e também o período dos livros escritos, né, dos livros apócrifos, onde vários livros por volta do ano 60 a 80 ou 90, agora me fugiu a memória aqui, eu esqueci de anotar isso aqui, que são os livros apócrifos que mais surgiram nessa época. Muitas pessoas estavam se esforçando para escrever a história de tudo aquilo que estava acontecendo no meio deles. Então, primeira coisa, Lucas começa exatamente trazendo essa menção dos livros que eram escritos, de todos os escritos que eram feitos na época. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência. Então, aqui, quando você vê aqui, ó, ele trazendo exatamente esse termo honorífico aqui, né? Ou seja, tratando ele por excelência, isso demonstra que ele estava relatando por uma pessoa, tratando com uma pessoa. Aqui ela está na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou mudar aqui para outra versão, só para a gente poder acompanhar. Olha só, nova versão transformadora. Só para a gente poder entender aqui também, ó. Versículo 3. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Então, você vai ver que o tratamento que ele tem com Teófilo, exatamente esse termo aqui, ó, excelentíssimo, ele era destinado a uma pessoa de alta patente dentro do governo romano. Um exemplo que eu falei para vocês estava também no livro de Atos. Vou abrir aqui para vocês. Livro de Atos, só para a gente poder amarrar as pontas, irmãos. Paciência. Livro de Atos, capítulo 24, versículo 27, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Olha só. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido... Não, isso aqui é para manter ele na prisão. Espera aí. Deixa eu pegar aqui a referência. 26, 25. Aqui, Atos 26, 25. Só para a gente poder amarrar essas pontas aqui. Atos 26, 25, diz assim, ó. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. Então, exatamente, por esse tratamento aqui, a Festo e Lucas também atribuir o mesmo tratamento a Teófilo, isso nos dá base para acreditar que Teófilo era uma pessoa e não apenas algo literal como amigo de Deus. Até aqui tá normal, irmãos? Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom.
Então, tranquilo até aí. Que bom que vocês estão por aí. Então, olha só, dando continuidade aqui. Quando a gente fala... Ixi. Não, eu voltei lá do início. Mas olha só, beleza. Quando ele fala sobre Teófilo, gente, algumas coisas acontecem aqui no Evangelho de Lucas que ele se diferencia dos demais. Primeira coisa, Lucas ele foi fruto de uma investigação apurada. Ou seja, ele traz muitos detalhes e detalhes ricos. Outra coisa, é o único evangelho que é escrito de forma cronológica. Ou seja, o Evangelho de Lucas ele é escrito todo o tempo narrando os acontecimentos, fato após fato, em ordem cronológica, e não algumas pontas soltas que acabam se encaixando. Então, é o Evangelho que, na minha opinião pessoal minha, tá? Isso aí cada um vai ter a sua, claro. Mas se eu tenho um novo convertido que eu estou querendo educá-lo dentro do Evangelho, que eu estou querendo ensiná-lo a conhecer a Cristo, conhecer Jesus, a vida de Jesus, eu particularmente indicaria a leitura do livro de Lucas para início. Porque ele traz exatamente, primeira coisa, ele é gentil e doce, ele traz as coisas de forma histórica e cronológica, e ele também vai trazer, o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus era filho de Deus, que a salvação não era apenas para os judeus, mas os gentios também poderiam desfrutar dessa salvação. Inclusive, a gente viu no Evangelho de Mateus a descendência, a genealogia de Cristo. Também no Evangelho de Lucas ele vai narrar a genealogia de Cristo, chegando até Adão. Então, a gente vê que em Mateus ele para ali em Abraão. Já no Evangelho de Mateus, ele vai chegar, de Lucas, ele vai chegar até Adão, mostrando que Jesus era de fato filho de Deus. Então, quando ele traz isso, ele traz a humanidade de Cristo e ele traz a divindade de Cristo em um mesmo evangelho. E isso torna o evangelho cada vez mais rico. Mais da metade, mais de 50% do evangelho de Lucas não é encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Não é encontrado no evangelho de Mateus e também não é encontrado no evangelho de Marcos, muito menos no de João. Isso torna o Evangelho de Lucas ainda assim muito mais rico. Estão conseguindo acompanhar a riqueza desse Evangelho? Então, olha só. Como eu disse, que a gente ia falar sobre esses escritos, os livros do Novo Testamento, gente, eles foram escritos em grego. O estilo de Lucas é o mais literário de todos eles. Linguisticamente, o Evangelho de Lucas divide-se em 3 seções. Não está mostrando os slides? Peraí, eu pensei que estava mostrando os slides, mas calma aí. Está mostrando. Beleza? Então, olha aí, está mostrando os slides aí? Ainda está na Bíblia? Calma aí. Calma aí, irmãos. E aí, tá nos slides? Sim. Beleza. Então, olha só. Os livros do Novo Testamento, como eu estava colocando para vocês, eles foram escritos em grego. O estilo de Lucas é o mais literário de todos eles. Linguisticamente, o Evangelho de Lucas ele divide-se em 3 seções. Isso aqui eu achei muito importante trazer para vocês. Ele vai falar, a primeira coisa, o prefácio ali, do capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ele é escrito num bom estilo clássico, ou seja, o grego clássico. Depois, o restante do capítulo 1 e o capítulo 2 tem um sabor nitidamente hebraico. E é tão marcante que certo número de estudiosos chegou à conclusão de que aqui nós temos uma tradução original em hebraico. Só para você ter uma ideia, o capítulo 1, o restante do capítulo 1, do versículo 5 adiante, e o capítulo 2, ele é tão original que o pessoal até acredita que ele é tão hebraico que o pessoal até acredita que ele é uma tradução original. E a partir do versículo 3, Lucas escreve num estilo de grego helenístico,
que relembra fortemente a Septuaginta, é a versão grega do Antigo Testamento. Então, quando você pode observar aqui, Lucas ele era bem estudado mesmo, e ele tinha fortes maneiras de se escrever, principalmente essas maneiras literárias, né? Que Teófilo havia exatamente dado a Lucas essa missão, e nem a um outro estudioso da época. Então, quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que no Evangelho de Lucas, até aqui eu tive uma introdução com vocês aqui, mas ele vai trazer para a gente alguns milagres exclusivos do Evangelho de Lucas. Só para que você entenda, irmãos, eu quero deixar aí, se alguém puder colocar no bate-papo aí, mas olha só, eu encontrei exatamente essa menção, tá? No Evangelho de Lucas nós temos 24 capítulos, 24 parábolas e 21 milagres. Só que existem lugares que acabam apontando divergência nessa questão de milagres, porque eles acabam colocando as ilustrações também como milagres. Então isso pode divergir um pouco. Se você conhece esses números de forma diferente, escreve aí no bate-papo pra gente. Fala assim, pastor, eu consegui encontrar aqui 22 milagres, 24 milagres, só 18. Isso é importante para que a gente possa enriquecer a nossa aula. Então, olha só, quando a gente fala sobre esses milagres, nós temos aqui, eu queria falar com vocês hoje aqui sobre esses milagres em específicos. Estes milagres, eles são exclusivos do Evangelho de Lucas, tá? Então, nós temos aqui a pesca milagrosa, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Queria que você acompanhasse comigo essa leitura aqui. Eu vou interromper aqui e vou abrir a Bíblia. Peraí. Tá a Bíblia aí, meu filho? Então, olha só. Evangelho de Lucas, capítulo 5, desculpa, do versículo 1 ao 6. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, aí você fala, o que é Genezaré? É o mar da Galileia, irmãos. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, é outro nome que ele recebe. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão. Esse Simão é exatamente aquele a quem ele muda o nome para Pedro. Tá? Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olha que maravilha. Isso daqui é exatamente a pesca milagrosa, que ela é um dos milagres exclusivos do Evangelho de Lucas. Aí, irmãos, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui, que eu não cheguei a mencionar tudo isso. Deixa eu trazer aqui meu rostinho para vocês. Eu não cheguei a colocar isso no slide, porque eu achei que a gente ia andar por águas muito turvas, muito estudos, que a gente ia acabar desviando um pouco do foco. Mas olha só, a gente sabe-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele serviu como base de conhecimento para que outros evangelhos também fossem escritos. Aí a gente pega e fala assim, mas como que Lucas ele tem mais conteúdo que não existe tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos? Existe uma coisa chamada fonte Q, tá? Q de queijo mesmo. Existe uma coisa chamada fonte Q, que é uma fonte comum da vida de Jesus Cristo que se existia na época. Você pode ver que até era uma fonte que existia, onde era relatado tudo a respeito da vida de Jesus, e que essas pessoas faziam consultas para poder
escrever os seus livros. Então, acredita-se que muitos dos escritos de Lucas tenham havido a respeito dessas consultas da fonte Q, e também a fonte de próprio conhecimento de Lucas, que ele tinha aquela visão ocular dos fatos e dos acontecimentos. Então, quando te perguntarem, ou quando em algum momento questionarem para você por que o Evangelho de Lucas é tão rico, de onde Lucas tirou isso, é uma fonte em comum que se existia de todos os acontecimentos da vida de Cristo e que Lucas, com certeza, consultou esses históricos, esses escritos, porque ele deixa muito claro que ele investigou para poder escrever. Isso não tira, meus irmãos, de forma alguma, não tira a inspiração da Bíblia, pelo contrário, isso apenas nos mostra como o Espírito Santo trabalha de forma maravilhosa, trazendo inspiração para que as coisas sejam escritas de forma coesa. O Evangelho de Lucas é simplesmente maravilhoso. Então, olha só, primeiro milagre que nós temos é a pesca, tá? O segundo milagre, para você poder acompanhar aqui, o segundo milagre é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Onde é que a gente tem isso? No livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Vou colocar para vocês também. Então, observe aqui. Eu separei tudinho aqui para vocês, para a gente não perder tempo. Então, aqui, ó. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 15, diz assim, ó. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então ele foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Então, irmãos, esse milagre aqui, ele também só é relatado no Evangelho de Lucas. Né? E outro milagre que nós temos aqui também, né? Agora eu vou comentar sobre esses milagres, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, anotem aí. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11 até o versículo 13. Então, vou deixar você abrir sua Bíblia aí, para dar tempo de você acompanhar. Né? Então, olha só. Aqui diz assim, ó. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava curvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Gente, aí você pensa, são milagres, olha só, deixa eu voltar para vocês aqui, são milagres de uma testemunha ocular, ou seja, viu, certo? Ele viu aquilo acontecer. E a gente vai entender que Lucas era médico. Então, Lucas, mesmo sendo médico, aquilo para ele, vamos pensar assim, seria algo incrédulo, seria algo difícil de aceitar. Mas Lucas, quando ele converte e ele se entrega a Jesus, ele consegue explicar isso de uma forma tão literal, de uma forma tão prazerosa, de uma forma onde não se há dúvidas. Pensa, uma mulher de 18 anos que andava curvada, Lucas poderia simplesmente, como médico, escrevendo para Teófilo, ou seja, ele não estava escrevendo para um grupo de pessoas, ele não estava escrevendo para uma população, para uma nação ou para um vilarejo. Ele estava escrevendo exclusivamente para uma pessoa. Ele poderia simplesmente virar para essa pessoa e falar, olha, 18 anos que ela andava curvada, e aí Jesus tocou nela, eles tinham combinado antes, era tudo uma farsa, e ela se endireitou. Ele poderia ter colocado dessa maneira, porque ele é médico. Ele sabe que uma mulher que anda curvada 18 anos não ia curar da noite para o dia pela medicina, porque ele tinha esse conhecimento técnico. Só que quando ele escreve isso para Teófilo, ele deixa de forma muito clara para Teófilo que isso é um milagre.
E os milagres estavam sendo apresentados para Teófilo com todos os seus detalhes, porque possivelmente Teófilo era romano e ele não conhecia os costumes judaicos. Tanto que, se você observar comigo aqui na leitura bíblica, vou voltar a Bíblia aqui para vocês, Lucas capítulo 13, olha só, o título que se inicia aqui é Jesus cura no sábado. E aí ele vai explicar exatamente o porquê disso. Porque para os judeus não se poderia curar no sábado. Então, quando Lucas coloca isso para Teófilo, quando ele explica isso para Teófilo, ele explica de uma forma que não há como você contestar aquela evidência de um milagre. Porque um próprio médico está testando o que ele viu de forma milagrosa. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que deixa o evangelho tão rico. Né? Então, olha só, mais um milagre aí para vocês. Tá? Deixa eu... Aqui não mostra... Agora que a gente vai ver a cura de um homem com hidropsia. Ou seja, alguma tradução vai trazer hidropsia, outros vai trazer que era um homem inchado, tá? Então, olha só. No livro de Lucas, capítulo 14, tá? Aqui, ó, versículo 1, exatamente falando a respeito do sábado também. Versículo 1 diz assim, ó, certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu. O pastor Renato explicou sobre esses grupos, né, no curso de Mateus. Então, não vou me atentar a isso, não hoje, tá? Sobre fariseus, ele explicou quem eram os fariseus, os hipócritas que costumavam guardar as leis e a observância das leis e ficava apontando o dedo para todo mundo que não cumprisse as leis, né? Eu até mencionei sobre esse mesmo grupo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, quando eles ficam observando Jesus e os seus discípulos comerem sem lavar as mãos. E aí eles acham aquilo um absurdo, né? Então é exatamente aqui, ó. Ele estava na casa de um líder fariseu. Então você já sabe que aqui já vinha uma bagaça aí, né, irmãos? Aqui já vinha um problema. Então por isso que é importante a gente aprender sobre esses grupos, né? Sobre esses grupos religiosos que existiam na época. Então aqui, ó, certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Olha só, observa, onde o observavam atentamente. O líder fariseu ainda ficava observando atentamente para ver se não ia cometer algum deslize. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. E esse inchado aqui, meu irmão, é exatamente a hidropsia, tá? E Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. Jesus tocou no homem enfermo e o curou e o mandou embora. Então, olha só, esse milagre também, né, que acaba Jesus curando no sábado e ainda questionando os judeus, né, os fariseus ali e os doutores da lei, isso também é mencionado apenas no Evangelho de Lucas. Então, deixa eu trazer mais aqui para a gente poder caminhar aqui, irmãos. Então, olha só. Esse milagre aqui, que são os 10 leprosos, aqui é perfeito. Com certeza já deve ter ouvido falar disso. Então, anote aí sua referenciazinha aí, para você não esquecer. A cura dos 10 leprosos está em Lucas capítulo 17, do versículo 12 até o 14. Vamos lá. Lucas 17, do versículo 12 até o 14. Então, olha só. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Então, deixa eu só explicar um pouco para você isso daqui, a importância disso aqui. Tem vezes a gente olha assim, mas por que Lucas colocou isso? Meus irmãos, tudo tem a sua importância. Para você poder entender, quando fala aqui, ó, ao entrar num povoado dali, 10 leprosos mantendo certa distância. Primeira coisa, os leprosos na época, eles eram marginalizados pela sociedade. Ou seja, eles eram colocados dos portões para fora da cidade, para que não houvesse contaminação. Então, quando Jesus estava entrando num povoado, ali tinha 10 leprosos que estavam a certa distância, né? E eles começaram a clamar por Jesus, para ter misericórdia deles. Os leprosos não podiam entrar na cidade. Tem até um outro feito aí, né, no Antigo Testamento, em que os leprosos
entram e comem as comidas. Exatamente, eles ficavam à margem da sociedade. E aí, quando Jesus vira para ele e fala assim, ó, vão e apresente-se aos sacerdotes, por que que Lucas simplesmente não coloca assim, ó, ele olhou para os leprosos e disse, vocês estão curados? Porque, mais uma vez, Lucas ele tem a necessidade de explicar para Teófilo os costumes judaicos. Então, ou seja, lá no livro de Levítico, irmãos, no livro lá de Levítico, fala exatamente isso, que todos os leprosos, eles deviam se apresentar aos sacerdotes para que os sacerdotes pudessem dar a avaliação, se eles estavam ou não curados. Quem dava essa avaliação era exatamente os sacerdotes. Por isso que quando Lucas coloca assim, ó, vão e apresente-se aos sacerdotes, ele está reafirmando um costume que os judeus tinham, e era um costume da época que vinha datado desde a época do livro de Levítico. Né? Então já tinha essa lei. Levítico, o livro da lei, já tinha trazendo isso, que os enfermos, os leprosos, exclusivamente, deveriam se apresentar aos sacerdotes para que fosse contestado a sua cura. Eram sacerdotes que davam aval, dizendo se estavam ou não curados. E a Bíblia fala que enquanto eles iam, eles foram curados da lepra. Aí tem até aquela continuação, né? Que dos 10, só um volta para agradecer Jesus. Né? Então, isso é mencionado também no Evangelho de Lucas, irmãos. E agora, o nosso último milagre aqui, para a gente poder terminar essa parte dos milagres, é a cura da orelha do servo do sumo sacerdote. Então, você vai lembrar, né? Talvez a gente até traz um estudo também da última semana de Cristo aí, né? Eu vou ver com o pastor, se dá para trazer isso na semana que vem. Mas quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, né? Tem uma boa ideia a respeito disso. Aquele filme é muito bom. E quando Jesus ele está ali orando, né? A Bíblia fala que ele está orando ali no monte. E quando chega o exército, quando chega o povo para poder prendê-lo, a Bíblia menciona que simplesmente Lucas, deixa eu ver aqui, só um momento, deixa eu trazer aqui para vocês. Então, quando coloca ali, quando Jesus está orando ali no monte, a Bíblia menciona que chega, então, chega o sacerdote, chegam os romanos, chegam simplesmente uma milícia ali, né? Chega soldados para poder levar Jesus preso. E nesse momento em que chegam para levar Jesus preso, a velha natureza de Pedro, né? Aquela natureza impulsiva de Pedro, vira e fala assim, Senhor, nós temos armas aqui, vamos lutar. A Bíblia fala que Pedro, então, pega uma espada e corta a orelha, né? E corta a orelha exatamente do servo, do escravo, do sacerdote. E o livro de Lucas menciona exatamente Jesus curando essa orelha, né? Que isso mostra pra gente, irmãos, lá no livro, no capítulo 22, né? A gente vai ver agora lá no capítulo 22. Então, se você puder abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. Aqui, eu vou só pegar o 49 aqui também para que vocês entendam. Quando aqueles que estavam com Jesus, né, viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, vamos lutar. Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, e tocando a orelha do homem, curou. Gente, o Evangelho de Lucas é tão interessante que ele traz tantos detalhes. Primeiro, ele traz que foi um servo, tá? Ou seja, era um escravo, que foi cortado a orelha de um escravo. Escravo de quem? Do sumo sacerdote, que era a autoridade máxima entre os judeus ali. E mostra até qual órgão foi cortado e ainda de qual lado foi cortado. Né? É esse que é o Evangelho de Mateus. Essa riqueza que o Evangelho de Mateus nos proporciona. Você só vai encontrar exatamente no Evangelho de Mateus. Pô, desculpa, irmãos. O Evangelho de Lucas, não é de Mateus, não. Então, olha só. Eu queria trazer aqui para vocês algumas enquetes. Então, eu queria que agora que todo mundo pudesse estar prestando atenção aí, porque vai durar pouquinho tempo, tá? São 4 enquetes, que eu vou deixar elas ficarem no máximo 3 minutinhos no ar. Tá? Então, terminando a enquete, responder, vai dar os 3 minutos, eu vou mudar, depois dá os 3 minutos, depois eu mudo. Beleza? Então, vamos lá. A primeira enquete
que eu vou deixar para os irmãos aí, é sobre a autoria de Lucas, tá? Então, você vai estar com ela no ar agora. E você tem 3 minutos para responder essa enquete. Respondam, por favor. A pergunta aí é: qual outro livro Lucas também escreve? Então, você tem aí o livro de Romanos, Atos dos Apóstolos e o livro de Hebreus. Acho que 3 minutos é muito, irmãos. Vou deixar só 2. Me desculpem. Porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Olha, gracinha. As pessoas estão avançando aqui. Olha, 24 pessoas de 38 já responderam, irmãos. Então, se você não respondeu ainda aí, vamos lá. 26. Vou deixar 1 minuto e meio, eu acho. Acho que de 3 a gente baixa para 1,5. Uau, fica na metade. Vamos lá. Olha, a pergunta é: qual outro livro Lucas também escreve? Então, nós temos a opção aí de ser Romanos, Atos dos Apóstolos e Hebreus. Então, vamos lá. Mais 18 segundinhos. Vamos encerrar. Eu vou colocar aí para vocês. 10 segundinhos. Uhul! Lá vamos nós. Ixi, a Luana fica rindo ali. Tá feliz, Luana? Irmãos, dê os 2 minutinhos. Vou encerrar aqui. Então, olha só. Isso aqui é para a gente poder ter um conhecimento, ver o que a gente está aprendendo aqui. Vou compartilhar para vocês o resultado na tela. Tá? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Então, olha só. Uma pessoa diz que foi Romanos, 25 pessoas diz que foi Atos e uma pessoa diz que foi Hebreus. Gente, não tenha medo de responder. É totalmente anônimo. Eu não sei quem respondeu o quê, tá? Então, não tenha medo de responder. Então, olha só. Vou interromper agora essa enquete e vou colocar outra enquete para vocês, tá? Sobre o milagre de Lucas. Então, vamos lá. Mais 2 minutinhos. Calma que agora eu vou responder essas enquetes aí. Vamos às 4, tá? Então agora a segunda enquete, 2 minutinhos, valendo, vai! A enquete é: qual destes milagres é relatado somente no Evangelho de Lucas? Nós temos a pesca milagrosa, transformação de água em vinho, ressurreição de Lázaro, é somente esses 3, irmãos. Aí você diz qual destes que nós acabamos de estudar, qual destes milagres é relatado somente no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Vou cantar para os irmãos enquanto vocês continuem. Ixi, não, o pessoal não está querendo, não. Ixi, não, me dei mal. Ah, só o meu microfone está aberto, eu posso cantar. Eram 100 ovelhas. E as 99. Gente, eu vou liberar o microfone da Lana, porque eu quero ver agora quem é que canta melhor. Irmãos, vamos lá. Olha só. Qual destes milagres é relatado somente no Evangelho de Lucas? Somente no Lucas. Acabamos de estudar isso, irmãos. Está bem fresquinho na memória dos irmãos. Tem a pesca milagrosa, a transformação de água em vinho ou a ressurreição de Lázaro. Um destes 3 é relatado somente no Evangelho de Lucas, que acabamos de estudar.
Então, beleza, irmão. Já deu 2 minutos aqui. Tassi e Alana, vocês concordaram na resposta aí, os dois? Ou cada um pensa num aí? Beleza. Então, olha só, irmãos, estou encerrando a enquete. Vou colocar aí para vocês. Compartilhar o resultado aí. Deve estar aparecendo na tela aí de vocês. 22 pessoas colocaram que foi a pesca milagrosa. 3 pessoas colocaram que foi a transformação de água em vinho. E 4 pessoas colocou que é a ressurreição de Lázaro. Então, calma aí, que agora nós vamos para mais uma enquete. Vou interromper aí. Estão vendo aí, irmãos? Então, para a gente não... Como eu disse, vocês podem colocar, o anonimato é completo, ninguém sabe quem respondeu o quê. Na resposta passada, né? Eu vou falar de enquete por enquete. Resposta passada, que foi sobre a autoria de Lucas, né? Outro livro que Lucas escreveu também foi o livro de Atos. Tá? Então, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Né? Então, somente esses dois. Ele não escreveu Romanos, não escreveu Hebreus. Hebreus é desconhecido e Romanos foi Paulo. Tá? Agora, dentro dessa enquete aqui, qual destes milagres é relatado somente no Evangelho de Lucas? É a pesca milagrosa, irmãos. Tá lá no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. A gente leu isso agorinha. Né? Então, agora vamos aqui para outra enquete aqui. Oi, irmãos. Ele não está voltando, né? Vou tentar falar com ele aqui, ver o que está acontecendo. Quem estava finalizando aí... ok, já voltou. Só um minutinho que eu já vou colocar ele como anfitrião, senão ele não consegue falar. Minutinho, Wesley. Acho que você está como... Aqui, ok. Oi, pessoal, voltei. Caiu aqui, o meu Zoom fechou automaticamente aqui, eu não sei o que foi. Diz a minha sogra, foi porque eu cantei. Mas eu não acredito, isso é intriga da oposição. Então, olha só, irmãos. Deixa eu só pegar aqui já. Passou, estou concluindo aqui, viu? Pessoal, vamos agora para nossa terceira enquete aí. Olha só, rapidinho, para a gente poder encerrar. Qual era a profissão de Lucas? 2 minutinhos para vocês responderem. Ele era veterinário? Ele era mágico? Ou ele era médico? As pessoas estão te ouvindo porque você está com o anfitrião aqui, ó. Meu microfone está funcionando aqui. Vocês estão me ouvindo, todo mundo aí? Beleza. Então vamos lá, irmãos. Olha só. Qual era a profissão? Isso, uhul, tá, vamos lá, estamos avançando. Profissão de Lucas. Lucas era veterinário. Não, porque tá como anfitrião aqui. Isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas estão te ouvindo pelo áudio do celular. Não?
Vamos lá, tá quase acabando aqui. Mais 30 segundinhos, a gente já encerra aqui. Então, olha só. Toma, pode voltar aí. Irmão, só aguardando mais um voto aqui. E lá vamos nós, encerramos nossa enquete, irmãos. Então, olha só, nessa enquete aqui a gente perguntou, teve mais votos nessa daqui, ó. Qual era a profissão de Lucas? Veterinário, mágico ou médico? Então, eu vou compartilhar o resultado com vocês. Uma pessoa respondeu que era veterinário, uma pessoa respondeu que é mágico e 30 pessoas responderam que é médico. Então, só para que você saiba, né, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, lá menciona que Lucas era médico, tá? Ele não era veterinário e nem era mágico. Acho que veterinário, nunca vi veterinário na Bíblia, para te falar a verdade. Mágico, sim. Mágico chamado até Simão ou Simeão, não lembro direito. Agora, que até queria o poder, né, que Paulo tinha, ele queria o mesmo poder. Agora, veterinário, eu não me lembro de ver na Bíblia. E por último, irmãos, já para encerrar aqui rapidinho, peraí. Nossa última enquete aqui é sobre o destino do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito para quem? Ele foi escrito para Paulo, ele foi escrito para Timóteo ou ele foi escrito para Teófilo? Então, vão fazendo suas votações aí. E, irmãos, enquanto vocês votam aí, eu não sei se tem alguma pergunta, pastor, porque acabou fechando aqui e o meu bate-papo zerou. Então, não vi se tem alguma pergunta. Mas eu espero que eu tenha sido bem claro nisso aqui. Na semana que vem nós vamos concluir Lucas. Vou falar sobre algumas parábolas de Lucas. Nós vamos introduzir já o Evangelho de João. Então, é muito importante que você não falte na semana que vem. Tá? Eu vou terminar com vocês aqui e vou passar para o pastor Renato, que vai estar iniciando o curso de família. Agradeço muito de coração quem esteve presente aqui, você que esteve ouvindo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e que, em nome de Jesus, que você possa se interessar cada vez mais e mais por esses evangelhos, por esses ensinos. Bem, irmãos? Então, olha só para esperar os meus 30 segundos aqui da enquete. Essa enquete aqui está acirrada, irmãos. Os participantes estão visualizando as perguntas agora. Tem 30 de 38 já responderam. E a pergunta é, o Evangelho de Lucas é escrito para quem? Para Paulo, para Timóteo, para Teófilo. Gente, então, estou encerrando a enquete em 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Então, olha só. Aqui, vou compartilhar o resultado com vocês. 2 pessoas colocaram que foi escrito para Paulo, uma pessoa colocou que foi escrito para Timóteo e 28 pessoas colocaram que foi escrito para Teófilo. Então, o que acontece, moço? Isso aqui, claro, é só para poder medir o que a gente está absorvendo. Mas só para que vocês entendam, tá bom? O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para Teófilo, né? Então, a gente vê isso lá no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, e também nós vemos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Tá? Então, em nome de Jesus, muito obrigado por você ter estado com a gente até agora.
Os alunos que não vão fazer a aula do curso de família podem se retirar, fiquem à vontade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e a gente se vê no domingo na igreja. Amém, irmãos? Muito obrigado. Pessoal, eu vou até aqui, aqueles que não estão fazendo o curso de família, hoje nós vamos falar sobre orçamento familiar, um assunto muito interessante. Então, se você quiser ficar, pode ser interessante para você, tá bom? Daqui 2 minutos a gente começa.